Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, podcast de segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro, o host desse podcast, e hoje estamos apenas eu e o Dala em câmera aqui e no microfone, certo, Dala? Certo, Estamos só nós dois. Certo, mas... Nós temos uma equipe por trás. Não, mas quem está escutando... Quem está escutando? O episódio nunca vai deixar de participar o Benhur. Não, jamais. Pode falar, Benhur, inclusive. Benhur, fala com nós, hein? Tá vindo, ele tá vindo pra cá, peraí, ó. Pra quem não tá vendo, ele tá chegando agora aqui, só veio pra dar o certinho e tá assando a carne ali pra nós. A gente tá aqui na... Bom, eu sou o Daniel da Lalana e eu vou ser hoje a Marília Gabriela da Segurança, porque vai ser quase uma entrevista aqui que tá achando que De frente com Cara, o Dala. tu sabe uma coisa que eu queria falar? Uma fruta! Vai ter muitos comentários hoje. Pra quem Vai. tá escutando o podcast não tá vendo o vídeo, depois pode olhar o vídeo no YouTube. Sim. Mas a gente tá aproveitando aqui essa estrutura, né? Exato. Montada Aliás, pelo... a gente pode- Palmas. Palmas. Vamos diminuir o tom da Palmas para o nosso diretor Tem como Vitinho. agradecer a Tem pessoa responsável pelo equipamento? Sim. Tem como agradecer? É Lucas, né? É Lucas, vamos agradecer. Lucas, escuta aqui, bota a orelha bem perto do microfone agora aqui, Lucas. Ó. Lucas, Muito eu vou obrigado. olhar pra câmera e dizer assim, obrigado por ceder alguns equipamentos aqui. Temos aqui na nossa direção, como sempre, o Vicenzo Zanck, Benhur, responsável hoje por Pela carne. pelo desenrolar do rango. Ele tem a função mais importante se tu parar pra pensar. É curioso porque quem tá escutando esse episódio pode ser que escute, tipo, semanas depois do outro que já vai aparecer, né? Vai ser semana depois. Que vai estar vinculado a esse, o vídeo E vai também tá tudo certo. vai tudo certo. Mas então, o que importa é O que a importa temática. é o que é importante. É a temática. Então, Exatamente, assim, tá. esse caráter, até eu quero te sugerir uma coisa, Pedro. Vai, manda. É difícil olhar pra ti não rir, tem uma coisa a gente tem uma coisa de proximidade. Abraço pra Dom Cândido de novo. Tá. A gente não tá gelado. Tá tudo certo. Tá, sim. Que eu ia te sugerir que o nome do episódio fosse Vinho com o Dala. Vinho com o Dala. Dala. Não sei. Pode Não, ficou meio ser. bagaceiro. Não, Ficou nada a não, ver. não. Mas não, agora falando sério. O episódio eu acho que a grande sacada desse episódio tem a ver com uma temática que é muito central, que é Tá. as pessoas perguntarem sobre como é que é, o que eu preciso saber para entrar na área e conhecer show, e tal. show. Mas assim, essa pergunta geralmente ela vem acompanhada da seguinte resposta, né? Tem que saber tal coisa. A gente já discutiu isso em outros episódios. Sim. O próprio Benhur. Fala né, Benhur? É Fala isso aí, né? então Benhur. Mas eu quero mudar o mote e levar a pergunta para quem já tá. Então, bom. um cara que tá na área, né? Sou. Mas para além disso, eu quero relembrar uma coisa. Que há um tempo atrás, antes de tu frequentar, hoje tu tá concluindo o percurso de segurança ofensiva e operações de segurança da WSS, tu tá, antes mesmo, tu já se aventurava, né? Inclusive, a gente teve um contato numa proposição, não sei se tu te recorda, claro que tu te recorda, numa proposição de um curso de Kali Linux. Sim, senhor. Sim, Procede? sim. Então, Procede. Conta um pouquinho sobre Tá. esse início do Kali Linux aí. Seguinte, então, vamos pensar assim, ó. O que aconteceu? A origem desse curso de Kali foi porque eu trabalhei durante bastante tempo ali, 2 anos, que na época estágio era bastante tempo, né? Pro estágio ao máximo, inclusive. Eu trabalhei numa empresa em que eu fui contratado e o foco durante todo o estágio foi segurança da informação. Show. Certo? Eu não trabalhei com mais nada além de segurança da informação. E foi um período bem interessante porque é o seguinte, com certeza tu já sabe esse início dessa história, mas eu vou te dar uns detalhes que tu não conhece. Inclusive o e-mail, né? O e-mail ainda tem e-mail. Tem o Eu vou achar e-mail? O e-mail que tu mandou pra entrar na WSS. Tá, Depois não. a gente fala. Vai falando. Pode que crer, tá. Vou fazer Mas é o mais seguinte, ó, nessa época, isso foi lá por 2019, não, antes até, 2018 acho que foi. Eu tinha 19 anos, eu acho. O seguinte, esse estágio foi basicamente para trabalhar com segurança da informação. O pessoal precisava lá fazer uns processos que precisava ter segurança da informação, eles poderem ter algumas homologações ali sobre isso, e aí eu acabei que entrei por causa disso. E eu não tinha experiência praticamente nenhuma, certo? Certo. Eu tinha algumas noções básicas de tipo, eu sabia a tríade CIA, eu sabia o que era, assim, eu tinha uma noção do que era pentest, né? Legal. E eu tinha algumas ideias de como que eu poderia fazer para influenciar de maneira positiva ali a situação, a circunstância, enfim. E aí, beleza, eu entrei, muito entusiasmo e pouco conhecimento, né, aquela história, mas como é que se começa mesmo, é assim. É assim.
E aí, beleza. O que aconteceu foi, ao longo desses 2 anos, eu passei, assim, eu fazia estágio de 4 horas, certo? Certo. Então eu tinha 4 horas no dia que eu só martelava segurança da informação. Nossa, Só. curioso. Pá. Sim, Só sim, segurança da informação. sim. E aí Eu sei qual é a empresa, inclusive. eu li muito. Eu li várias coisas diferentes que, obviamente, que eu guardei, sei lá, se eu guardei 10%, é muito, né? Usou a métrica, aquela que todo mundo fala, que guarda 10% do que lê. Exato. Tu é um cara que estuda bastante. Mas assim, é que também, se tu for parar pra pensar assim, isso é uma coisa interessante até. Se tu for parar pra pensar, tu tá... Desculpa interromper, o Benhur desligou a luz lá, né, pra mim. Ele desligou a luz sim, com certeza. É intencional? Eu acho que sim, pra ele poder ver o fogo melhor. Agora ele ligou de novo e tá Não, colhendo. não, Tu tá interferindo no churrasco dele? Não é pra tu fazer Desculpa, isso. não quero interferir no churrasco. Mas é que ele tem uma visão melhor do fogo. Foi mal, agora segue lá. Seguindo Inclusive... o seguinte, ó. O que... Eu não lembro o que eu tava falando. Mas tudo bem. Tá. O que acontece é o seguinte. Mas eu quero te ter Quer fazer um... Vai. Eu tenho uma surpresa pra ti. Tá. Direção, separa uma surpresa aqui que eu tenho. Deixa aqui pra ele, aqui, por favor. Tá aqui... Pode ser aqui, ó. Essa aqui. Não, pode ser essa aí, vai ser essa aí, tá? Segura aí, já, fica aí. Tá. Eu tenho uma surpresa pra ti, Pedro, quem tá vendo no YouTube. É o seguinte, ó, no dia 13 de novembro de 2017... Tá bom, lá vai. Pedro escreveu 2017, pode crer, foi. Atende Benhur, direção, e você que tá escutando o podcast, você sim, que tá vendo aqui, vou ler aqui inclusive pra câmera. Aqui, ó. Lá vem meu e-mail. Diz o seguinte, boa noite, Dalalana. O assunto do e-mail era grupo de estudos. Boa noite, Dalalana. Descobri por um amigo que você tem um grupo de estudos em relação à segurança da informação, porque eu tô lendo como ele leria, né? Eu trabalho na área e tenho bastante interesse no assunto. Gostaria de saber como posso entrar no grupo e como funciona o mesmo. Tenho algumas noções sobre Kali e algumas coisas de pentest. Agradeço, Pedro Soares. De novembro de 2017. E aí, Pedro, pra hoje... Nós estamos gravando, porque aqui está depois nós estamos hoje no dia 23, 24 de setembro de 2021, ou seja, alguns 4 anos. Eu tenho Você tem um problema com datas. Aqui, eu tenho um gift. Tem um presente pra mim. Tem um gift pra ti. Esse aqui, ó. A famigerada. Mostra o pessoal da câmera aí. A famigerada camiseta da temporada da WCS. Aqui nós temos a aqui, camiseta ó. 2021 da WCS. Esse é o presente pro Pedro, tá? Aqui, ó, câmera, tu tá vendo isso aqui, ó? Aí, ó. Esse design, pra mim... Aliás, fazendo menção ao design, vai. O Lucas Reis, que fez assinou essa camiseta pra Cara, nós. essa camiseta, ela tá, pra mim, ela tá fantástica. Porque tem 2 coisas que eu realmente gostei nela, tá? Agora o pessoal não vai ver direito aqui, mas é o seguinte, ó. Ela é preta. Isso é uma boa consideração. Isso é uma boa consideração, ela é preta. Só que é o seguinte, ó. Ela tem... O logo aqui em cima, os escritos da WCS. Zebrado, sei lá. Porque a ideia é que imitar uma espécie de uma digital. Exato. Que tá cortada com as letras da WCS. E ela tá em branco. Mas a parte que eu mais gostei ela tem uma espécie de uma digital sem o miolo do dedo, sem a gema do dedo, num cinza meio chumbo, que tá no tipo preto no fundo e o cinza em cima. Então ela tá bem discreta e ela é... E a coisa que eu mais gostei é que ela é assimétrica. Ela tem de um lado só, ela tem essa coisa. Do outro lado ela não tem nada. E, cara, assim, eu realmente gostei desse design. E tem uma coisa muito legal que tu não reparou, porque eu vi pela tua fala que tu não reparou. O quê? E aí vai te dar um mind blowing agora. Vai. Não sei se pro Vitianzo e pro Benhur que estão nos acompanhando. Aqui é o meio e aqui não. Não, o que é então? Esse símbolo aqui no lado direito é o símbolo da WCS, sem o W dentro. É o símbolo sem o W dentro? Só que com tá vendo? O quadrado e o círculo. Ah, pode crer. Daniel, onde é que dá pra ver foto dessa camiseta? Daniel é muito bom, mas obrigado, direção. Daniel sou eu? Ele tá falando de... Ele tá falando de ti. Daniel é tu é o Daniel. Eu até não sei se é minha mãe, não foi a minha mãe que ela me te ligou. chama de Dallas, a direção. Cara, isso aqui é uma aula de tipologia, velho. Cara, uma aula de tipologia. Cara, que fera, isso aqui tá né? muito massa. Tá muito massa, Sim. mas legal. Mas assim, tá, voltando já ao que a direção falou, deixa ele separado. Obrigado pela direção. Obrigado. Direção, muito obrigado. Deixa ali até pra dar uma... Tá, voltando ao assunto. Não, mas só que porque a ele gente tá perguntou, falando. ele perguntou coisa. Onde é que tu encontra essa camiseta? Cara, entre em contato no Instagram, quem quiser a camiseta. Isso. A gente ainda tem algumas... Tem. Não tem muitas, se eu vou falar a não verdade, muitas. Tá? Só pra deixar claro. Porque quando tu estiver vendo isso, talvez não tenha mais. Mas tá? Ou escutando, né? Caralho, o cara tá fazendo o jabazão hardcore. Mas é que a direção perguntou, mas não é que eu não quero vender a camiseta, tá? Aliás, Entendi. se tu quiser, me escreve que eu acho que eu vou dar a camiseta. Ah, é? Então tá aí, ó. Se tu escrever por e-mail aí, eu acho que isso é uma boa, hein? Escrever, mas tem que ser o seguinte, ó. Eu vou dar o lance aqui, tá? Pra tu receber uma camiseta, tu topa isso? Pra tu receber uma camiseta de graça, Vai lá. tu tem que mandar pro e-mail da WCS, Contato@wcs.business. esse aí mesmo. Tu tem que mandar pro e-mail dizendo
eu vi na entrevista com o Pedro que iam dar a camiseta de graça. Tem que falar isso no e-mail. E aí a gente vai saber. E aí a gente vai saber que tu veio daqui. A gente vai saber que tu veio daqui. Inclusive, Beleza? tá, essa explicação é boa. O que é que representa o símbolo ali da camiseta? Mas é boa, né? Essa, tipo, É uma boa, é uma boa. É muito boa. Tipo, me lembra aqueles questionários assim, qual é a marca que não sei o que é óbvio, sabe? Que é óbvio que é daquela marca, mas assim, voltando. Tá, é o seguinte, ó. Vai. Voltando ao assunto do como é que começou a história. Do cara. Aí é o seguinte, eu fiquei esses 2 anos só com segurança da informação na cabeça, tá? E aí foi nesses momentos que eu tive acesso àquelas clássicas coisas que todo mundo encontra primeiro. Então, OSTMM, OSSTMM, que eu sempre esqueço o S do meio, S normal, mas metodologia clássica claro. de pentest, certo? Eu até vi a versão... Qual que nós estamos agora na versão? Hoje é a versão 3.0, que acho que é a última que está disponível. Eu acho que coisa aí. eu acho que eu comecei na 3.0 mesmo. A direção tá bagunçando. Tem, né? 4, Tem. É, então é isso aí. Tá bom. E aí depois, OASP. Test Vi Guide. não só a wiki da OASP, que é linda. Se alguém tem alguma... Propaganda aí, tipo, né? Como se precisasse fazer propaganda, Não, né? fazer uma propaganda nossa Mas sacanagem. se alguém tem algum interesse em aprender ou já lida com a aplicação coisa web e pentest voltada à web, a wiki da OASP é fantástica. Tá, mas fantástica. isso nós já falamos inclusive em vários episódios. Vários episódios. vale Mas é que relembrar. eu sou Vai lá. paga-pau do ASP mesmo. Tá lá, Mas é o beleza. seguinte, ó, voltando ao assunto. Aí então eu tive essa experiência com isso, né? E eu tive, uma das vantagens que eu tinha eu tinha muito tempo para poder fazer testes com ferramentas do Kali. Então eu já conheci o Kali, instalei o Kali eu tinha um notebook na época que eu usava. Qual marca do notebook? Era um Dell, sim, era um Dell. Legal. Era um Ultrabook, não sei o que lá. Opa. Foi um dos primeiros Ultrabooks, se eu não me engano, mas foi. E aí, beleza. Tinha um hardwarezinho com Kali direto, né? Bare Metal ali, e Kali neles. Eu fiz tudo que tu pode imaginar de teste de Kali e qualquer coisa. Assim, muitos não davam certo, né? Mas Tipo, tudo bem, executava. era uma experiência. Então eu fiz coisa com Wi-Fi, eu fiz coisa com... Wi-Fi é clássico, aquele NG. AirCrack, né? AirCrack NG. Cara, Wi-Fi, eu fiz coisa com aplicação web, eu fiz coisa com redes, eu fiz coisa com... O que mais que eu fiz? Com senha, brute force. Cara, um monte de coisa louca eu fiz. E, assim, se tu me perguntar quais eram as ferramentas que Não vou perguntar. eu não vou lembrar, entendeu? Eu não vou lembrar da maioria. Eu lembro do John the Reaper, era uma ferramenta de brute force, crack. né? Eu lembro de Nmap, eu lembro de Maltego. Eu lembro de o AspZap, Burp, que são coisas que são... Mas isso é coisa que a gente vê todo dia, né? Enfim. E até uma coisa interessante, parando pra pensar na perspectiva de hoje, como que tu vai pegando assim a quantidade de as ferramentas que tu tem, tu vai vendo que as ferramentas na época que eu achava mais complicadas, tipo Burp, hoje em dia são as ferramentas que eu mais quero usar. Top. Né? Porque elas é aquilo que a gente está falando até no episódio anterior, então vocês que estão vendo agora pode voltar em algum episódio, que é a noção de que não é só rodar a ferramenta. Sim. E não adianta ser só uma ferramenta que te cospe um monte de coisa e que normalmente, além de tu vai ter que olhar e tu vai ter que saber o que tu tá vendo, né? Acontece ter muito falso positivo, acontece ser uma informação que não é tão útil para tu ter tu escalar ali no teste, né, e tal. Enfim, então tem várias coisas nisso. E aí, 2 anos só disso. E aí nessa história, 2017, eu acho que foi 2017 que eu 2016, foi 2017 que eu comecei nesse estágio. E aí eu lembrei que eu tive aula, um amigo meu teve aula contigo e aí eu mas aí eu quero fazer uma inserção e fazer uma pergunta pra ti. Vai, manda. Que aí eu sei que tu gosta, que são as perguntas filosóficas. Aliás, antes de fazer a pergunta, um pequeno parênteses. Nós só temos hoje o podcast, sabia, Benhur e Vicenzo, direção, staff todo ali, pessoal. Todo mundo, as 15 pessoas que estão aqui pra fazer isso aqui funcionar. Nós só temos esse podcast hoje por causa que o Pedro sugeriu o teu podcast. Exato. Há anos atrás. E aí, Pedro, a pergunta que eu tenho pra te fazer é a seguinte, ó. E eu quero que o Benhur escute essa pergunta também. Fique stand-by, Benhur. Presta atenção. Eu tô fazendo pão, essa pergunta vai me queimar o pão de alho. Não queima pão de alho. Vocês já viram, aliás, o meme do pão de alho, aquele que o cara tá olhando assim, ó. E aí fica olhando pro de alho e tipo, tá branco, daí ele faz assim, ó, e quando ele volta... Assar pão de alho é física quântica. É pior que física quântica. Desafio. Mas enfim, Tá, faz a pergunta. A gente faz o seguinte, de lá pra cá, hoje. Né, depois dessa atual conjuntura. das trocas, né, das milhares de trocas, a primeira pergunta diz respeito ao seguinte, tu acredita, qual é o principal aspecto que tu acha que tu mudou o teu pensamento em relação à segurança
no seguinte sentido. Tu joga na conta da experiência de ter passado todo esse tempo. Tá. E que, né, é natural que isso aconteça. Uhum. Mas o que, além desse passado tempo, entendi. tu acha que é importante, assim, que tu vivenciou, que é mais importante pra ti? Se tivesse que escolher, pode até, vou te dizer mais, escolhe 3 coisas aí se tu quiser. 3 coisas mais importantes que tu acha que te fizeram hoje enxergar a segurança como tu enxerga hoje em relação Tá. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça agora aqui é o que a gente falou no... Associação Livre, fala lá. Associação Livre, claro. A coisa que a gente falou no podcast anterior, tá? Que é a noção de que tu não precisa que qualquer informação que tu encontrar que seja relevante para o ativo que tu tá testando é um achado. Perfeito. Isso é a primeira coisa. E isso eu desenvolvi principalmente no percurso, tendo noção de... entendendo como é que eram... Por exemplo, o momento que eu lembro de que eu entendi esse conceito foi quando a gente estava falando de reportes, e nos reportes existiam coisas que eu achava que antes eram triviais e que a tua ideia de apresentar aquilo e dar importância para aquilo e usar aquilo para contar uma história dentro do reporte, eu percebi, sim, realmente. Não é porque... Isso foi até uma coisa que eu estava brincando com uma aplicação esses dias, e... eu acabei que eu me peguei pensando nisso, que é assim, o que eu vi era o seguinte: a aplicação tinha a área de autenticação ali dela, né? Aí tu podia testar ali, tu podia colucar um usuário e senha. Beleza. E aí ela dava uma informação, ela dava um pop-up assim na tela dizendo usuário ou senha incorreto, né? Beleza. E aí eu pensei assim, uma coisa que eu nunca teria pensado antes do percurso. Velho, não tem nada me impedindo aqui de jogar 1 milhão de usuário e senha aqui até achar uma coisa que faz sentido, entendeu? E não tem, é uma interação direta com o site, entendeu? Não tem hash. Antes eu pensava muito em hash e sem a ver com, não, o cara vai ter que interceptar o tráfego, vai ter que ser uma coisa que vai ser HTTP, só vai pegar o hash, aí tá o hash, beleza, aí vai ter que pegar um John the Ripper, uma coisa assim, e dale hardware pra tentar achar um hash, né? Isso eu consegui ver que não necessariamente precisa fazer isso. Tá, então deixa enquanto tu pensa nas outras duas, uma informação aqui, direção, Steph, Benhur e demais, aqui ó, vou pegar o que o Pedro falou, vou largar uma boa para vocês pensarem. Quando tu encontra esse caso que o Pedro falou, aqui é uma informação técnica, tá? Encontrou usuário e senha que tu coloca na aplicação e ela deixa tu botar quantas vezes e azar do goleiro. Não tem um controle, né? Isso pode ser uma descoberta. E as coisas começam a se agravar quando tu tem a enumeração, quando tu tem uma falta de política de senha, quando tu não tem múltiplo fator de autenticação. Então assim, ó, isso aí vale até pra direção que gosta muito dessa coisa. Mas eu não sei, mas é difícil pra mim. Não sabe sobre isso, direção? Sim ou não? Sabe? Responde, fala sim. Sim. Então, isso são descobertas. E se tu linkar as coisas se agravam. E aí tu começa a discutir aquela narrativa que nós estávamos falando no outro episódio. Sim. Volta lá tudo contigo. Tá, outras duas aí é o seguinte, ó. Outra coisa que eu acho que foi que não é uma mudança de perspectiva tão grande quanto essa, tá? Mas é o seguinte. É a ideia de que tu tem, por exemplo, tem um cenário, né? Tu tem um conjunto de ativos e tu tem sei lá, não precisa ser só uma aplicação, pode ter mais coisas envolvidas, né? Enfim. E a tua noção, antes eu tinha muito a ideia de que tinha que ser black box, que tinha que ser external e tinha que ser assim, a perspectiva que eu tenho que ter é a perspectiva do atacante, sempre, e um atacante assim, um hacker russo no meio o hacker no porão, no escuro, na Iugoslávia. Entendeu? Nem tem mais Iugoslávia. Eu tinha, na Tchecoslováquia, que também não existe mais. Não existe mais, né? Não, Iugoslávia existe ainda. Existe? Existe. É nota 0 em Geografia, mas tu existe. esqueceu o termo, né? Não existe. Não, Iugoslávia eu acho que existe. A direção vai estar verificando ali. Mas enfim, vai lá. o que importa é o seguinte, ó. Leste europeu, certo? Tchecoslováquia. O que importa é o seguinte, ó. E aí tinha eu tinha essa visão de que tinha que ser a perspectiva disso era a única que era válida, sacou? Porque, obviamente, tu tá, por exemplo, tem acesso a um sistema, ou tu tá querendo entrar, por exemplo, numa rede interna, tu tem um firewall antes, né? E aí, se tu não consegue passar pelo firewall, não faz sentido tu testar o resto, Sim. né? Sim. Porque o firewall Entendi, delimita
o momento onde tu tem que parar e tu tem que vencer primeiro aquilo ali. E normalmente, o que acontece muito ao longo Tá rolando dos milênios, tá rolando Desconcentrei. Tá rolando um pão de alho. Uma coisa que caraca. acontece muito é o firewall pode ser muito bom, até soluções privadas, soluções proprietárias, de softwares absurdos e hardware integrado com software que é uma coisa louca que precisa ser aquilo ali. E meu Deus do céu, e ó, o Benhur chegando, vamos fazer um pause aqui pra Pra quem poder tá assistindo olhar o podcast, o Benhur vem agora caminhando com O- um lenço na mão e uma pose. Qual a safra desse pão de alho, Ah, meu vocês senhor garçom? estão me debochando por causa do vinho. Comprei de bourbon. Eu vou pegar esse aqui. Tá segurando. Muito obrigado. Uma tampa de panela. Pãozinho de alho. A gente foi muito mal agora, porque Vai, tá bom ele. queria mandar um abraço pro Duda Garbi aqui. O Duda Garbi no canal dele, ele faz churrasco assado com o Duda Garbi. Nesse caso, se uma outra pessoa tá comendo, a outra pode estar falando, entendeu? Eu devia estar falando enquanto tu tá comendo, que nem tá acontecendo agora. Mas nós dois comemos ao mesmo tempo, deu uma pausa que Deu. tipo, no Spotify tá curtindo assim, opa, É, travou meu celular. deu uma pausa. Vai Não, voltando. mas é o seguinte, ó, o firewall normalmente... Não, come aí. Vai Não, lá. não, vai deixa por eu mim, terminar aqui, tem eu outro tô pedaço. falando, não, deixa eu terminar. Vai. O firewall, normalmente, e o pessoal que tá vendo, provavelmente que tem alguma noção disso, vai se identificar com essa história, que é o que trabalhou com suporte na tua vida, ou com infra, tu vai saber isso aí. O firewall, ele é a coisa que todo mundo se preocupa, e todo mundo dá atenção, e tem que ser uma coisa foda. E aí, tudo que tá dentro da rede interna é um queijo suíço que não tem fim. É, Entendi. Loucurada, Eu loucurada. Acho que agora pode comer. E aí, Agora, vai. inclusive, vou acionar a direção, tô chamando bastante de direção nos vídeos, mas tem aquela coisa da pausa, né? Da pausa da respiração da pessoa, né? Quando a pessoa respira, tu entra com a fala, né? Inclusive, agora é comida, mas... Então, no teu segundo tópico, tu te refere que não foi uma grande mudança de perspectiva, Não. como tu disse, mas a questão do black box, né? A questão de enxergar que... pra além tem disso, valor tu fazer um teste que tu tenha algum conhecimento interno, ou que tu até tenha um pé Perfeito. dentro da rede interna, ou que tu tenha uma credencial para uma aplicação. Sim. Porque, e uma coisa que eu percebi muito por causa do nosso assador e garçom Benhur, Sim. que é o E seguinte, participante. e participante, com certeza. Não, porque ele tá participando, né? Ele tá participando de certa forma, até fala aí algum comentário sobre o que a gente tá falando aí, Benhur. Ah, não tem, tá comendo ali, inclusive. Agora, ó. É o seguinte, Ó, ó. entendeu? Não podemos comer agora. Tu como- vai comer, eu vou Tá. falar. Que eu aprendi com o Benhur, que é a noção de que nós vamos fazer um teste de aplicação, em uma aplicação, não precisamos só prestar atenção em como é que um atacante vai entrar e como é que a gente pode se defender disso, né? Porque isso não está levando em consideração não só a experiência do usuário e como é que o usuário vai interagir com a aplicação, como o e-commerce, por exemplo, é uma coisa muito ampla, né? E aí vai ter graus de usuários diferentes que vão ter acessos diferentes e que vão ter... O site vai se comportar de maneira diferente para usuários diferentes, né? Perfeito. E aí, isso tudo... Se tu fizer um teste levando em consideração que, por exemplo, tu pode ter um acesso, tu pode ter talvez até acessos com níveis de influência no site diferentes, tu vai poder dar uma noção, tu vai poder apresentar o estado de segurança daquela aplicação de maneira muito mais detalhada do que se tu ficar preso nessa coisa de que tem que ser só um atacante russo lá longe, Perfeito. entendeu? Hacker russo. E nesse sentido que tu tá falando, tu te recorda que recentemente a gente discutiu sobre que no contexto de estratégia web, acho que é isso que tu estava mais ou menos se referindo, também tem a questão dos 3 testes diferentes, né? O cara tá autenticado, não estar autenticado ou estar autenticado com um nível de permissão elevado. Acho que é isso que tu tá falando mais ou menos, né? No ponto de vista que muda... Porque é que a minha perspectiva anterior era que só era importante... Calma, eu tô aqui na tua frente, tá? Não tem problema. O que tem? Pode Eu falar, tô muito... pode- não, pode eu tô falar gritando, normal. tu Não, acha? Pode falar normal. Tá. Tô aqui na tua frente. A minha perspectiva anterior Era aqui. Não dá, Era o bastidor aqui. não dá, a gente não consegue mais. A gente vai ter que botar uma cortina preta que não vai era ficar rindo. ter uma coisa assim... É isso aí, talvez esse seja o próximo. Que não é, lembrando, não é fundo verde. Não é fundo verde, aqui é uns prédios, Vai mesmas lá, vai coisas. lá. Tá, é o seguinte, ó. Eu acreditava que a perspectiva do atacante, que era só sem autenticação e sem nada, era a única que fazia sentido. Tá. Entendeu? Isso eu deixei Legal. pra trás já. Legal. Eu acho ela importante, mas ela é uma coisa que tu precisa apresentar. Porque o teu cliente, quando te contratar pra fazer uma avaliação nisso, ele não tá preocupado... A preocupação dele não é, normalmente, exatamente o que alguém, tipo, de longe, entendeu? Que vai... Claro, eu muito entendo. da preocupação dele é
é uma preocupação muito mais imediata e muito mais de Proximidade também. Né? de tipo assim, tu vai ter aquela aplicação ali, não é um hacker russo que vai atacar a tua Sim, aplicação, sim, entendeu? sim. Não existe isso. Pode ser. Pode ser, mas é improvável, né? análise de E a ameaça. perspectiva de ser uma pessoa, sei lá, em outro lugar do globo e que vai... o cara, ele não vai ter acesso à realidade que aquele e-commerce, por exemplo, existe, né? Então ele vai tentar fazer algum tipo de exploração de alguma parte técnica do site e tal, mas ele não vai ter a condição de fazer uma enumeração de usuários, pensando assim, quando tu vai fazer uma coisa dessas, a primeira coisa que tu tem que pensar é nomes, né? Claro. E pensar em senhas. E é uma realidade completamente diferente da que tu tá ali, né? Então Perfeito. tem essa noção de que Tá, não é só olha que legal hacker isso. russo. Eu confesso pra ti que eu não tinha pensado sobre isso antes, tá? Mas eu vou falar agora uma reflexão sobre esse ponto de vista. Tá, o hacker russo, tá, enfim, vamos pegar isso como um contexto, tá? Um contexto tipo assim, ó, alguém longe, que não vai conhece fazer o um ataque, tipo, um contexto ransomware, tal. e que normalmente é um bot dele que tá fazendo, bem. é uma coisa assim. Eu penso que, olhando para o nosso cenário atual, de LGPD, por exemplo, não é muito mais importante para esse teu cliente, por exemplo, que está falando, Com certeza. ele olhar para dados dos clientes dele que podem estar expostos por falhas mínimas do que olhar para uma Com certeza. E principalmente Entendi. porque, se tu for pensar nisso, uma falha que não é uma coisa importante para estruturalmente pensando no site, né? Que não- Parece não ser importante. Não, digo assim que ela não vai impedir o funcionamento do site. tudo bem, mas, tudo bem. mas tu pode fazer uma extração de informações não tão críticas de um usuário. Mas isso já é uma violação pensando em LGPD, Claro. já é um problema. Claro. E isso precisa ser levado em consideração. Principalmente que agora está surgindo a noção, a onda da LGPD está vindo. Então esse pensamento vem muito forte nisso, né? E olha que curioso isso que tu está dizendo, porque são essas coisas que movimentam A área. a área e os cenários. Sim, Tu tá sim. falando de um cenário diferente, né? Mas enfim, vou voltar ao contexto do nosso Tá. episódio só pra Pra fazer os continuar, encaminhamentos, tá? Tá. O terceiro ponto. O terceiro ponto ainda? Ah, Eu cara, tenho uma pergunta, vai. então faz a pergunta que eu vou pensar aqui, A vai. pergunta é a seguinte, ó. Dados, tudo que a gente viu, né, nesse último, desde outubro do ano passado, estamos vendo. A gente falou de um monte de coisa. Um monte de coisa, né? Estratégias diferentes de teste, controle de acesso, Zero Trust Security, monitoramento de segurança, análise de incidentes, ferramentas de diversos tipos, fases do teste. Sim. O que na tua associação livre aí, né, no nosso... É, Quer puxar um troço? uma coisa diferente? Uma coisa diferente. Tu quer fazer uma coisa diferente? Não, vamos lá. Mas o que é que bate pra ser assim, tipo, mais legal? Talvez o que mais legal, o que mais acontece, o que mais te motiva, o que mais te chama atenção, curiosidade, o que é de todos esses temas? Tá. Opa, O que mais me motiva é um pão de É alho. o pão de alho. nesse momento eu vou comer. E eu vou ter que falar. É isso aí. Infelizmente. Tá, é o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu entendi só. Eu vou responder, talvez eu responda de um jeito meio estranho a pergunta. Mas Normal. é o seguinte, normal, mas é assim. Eu acho que a coisa que mais me impactou nesse período todo, isso vem somado o percurso e o podcast, Ah, perfeito. é todo, tipo assim, pelo menos 2 vezes por semana, né? Eu tô falando em um alto nível sobre segurança da informação, né? Nós estamos, Perfeito. não é uma conversa rasa Sim. em nenhum dos dois campos, né? Sim. E eu tô tendo não só a perspectiva de gente de áreas diferentes, que eu sou da infra, né? Não disso. Como pessoas que não só trabalham com isso há mais tempo que eu, pessoas às vezes mais velhas que eu também, mas Compartilhando. como? Não, agora É. vai ter sessão. Além disso, pessoas que estão em um momento tipo de entendimento da segurança da informação diferente do meu. Diferente. E isso, olha que E coisa aí, sensacional. e aí Tá essa, tipo assim, pensa assim, ó, pelo menos sexta ou sábado, tá eu, tu e o Benhur lá, O Beiro tá lá, né? fazendo, ele está aqui. tá lá, Ele só- fazendo vocês não estão o pão de escutando alho. tanto ele, mas tem vezes Mas também ele que tá tu lá. monopoliza e É, ele não normal, aparece tanto. normal, Mas normal. também tem vezes, inclusive tem o episódio do Parquinho do Benhur. Pode Tem comer o enquanto eu tô Parquinho do falando Benhur. aqui. Tu não pegou Tá, então o vai, time, então né? vai, Eu então tô vai. falando, ele não pegou o time ainda, né, direção. Essa coisa do tu tá falando e aí ele pode comer, sabe? Daí, se a gente ainda não tem, a gente não tá nesse nível, mas a gente vai ter um outro take
né? Se a gente tiver outro take, né, Vitias? Porque a gente vai ter uma câmera que vai cortar só em mim enquanto ele tá comendo. Isso. É isso? Isso. Faz sentido? E nós vamos ter isso. Não, eu tô aprendendo, mas enfim, come aí enquanto eu tô falando. Não, vai lá então. Porque Vai. o comentário é o seguinte. Olha como isso é a complexidade da tua fala, porque tu tá... Eu não tinha pensado sobre isso. Tu tem 2 vezes por semana um contato certo com pessoas de diferentes níveis. Mas níveis do quê, né? Sabe? É isso que às vezes eu falo. Esse é um papo que eu tenho bastante com a direção com o Vitinhas, né? Assim, nível do quê? É a pessoa, o que ela sabe mais ou menos? Mas não é só uma experiência de vida diferente. Aqui eu vou pegar citar o exemplo, né, do Benhur aqui, que é o cara que trabalha com o AppSec, que vive, que está na área de desenvolvimento. Então, ele tem 32 e 3 anos. 33, mas ele está desde os 6 anos de idade programando. Tá? Então ele está desde os 6 programando, na verdade, mais ou menos, sabe? O Benhur é um... Não, mas assim, mas o que eu... Não, early mas- adopter da Não, programação. mas brincadeiras à parte, é óbvio que a carga de experiência sim. dele, de contato, de troca vai vir pra ti. Então, assim, quando tu traz isso, eu achei legal, porque às vezes a gente não se dá conta disso. A gente espera o quê? Que a fala venha de uma pessoa Aham. e ela vai vir com este é o conhecimento. Tome. Aí eu pego... Receba. Recebi, beleza. Mas, cara, olha nós aqui agora, nessa nossa estrutura. Sim. Do nada vem um papo de que, poxa, é importante fazer modelagem de ameaça. Sim. Agora, se eu perguntar, Vitias, faz uma modelagem de ameaça aí. Ele vai conseguir fazer agora? Talvez não. Mas ele já está circulando com o tema, entende? Então eu acho que esse é o troço que Não, e aí, então, dá um boom. Assim, Isso é uma coisa interessante até de assim. pensar, que é uma... Eu já vi várias pessoas falando isso e é um jeito meio um jeito meio estranho de aquisição de conhecimento, Tá. que é assim, ó. Eu já vi falando não só com conhecimento tipo segurança da informação, uma coisa técnica, assim, mas, Tá. por exemplo, língua também. Aprender novas línguas. Nós digamos. Que é assim, escuta aquilo o tempo inteiro que tu conseguir. Mesmo que tu não entenda as coisas direito. Eventualmente, tu vai conseguir começar a fazer as associações e tu vai começar a conectar os pontos e tu vai... A rede, a teia de entendimento do assunto vai começar a ficar mais densa. Sì, va bene, perché anche se vuoi parlare italiano... Eu já meti o italiano no meio, né? Então, Do achou... nada, aí me pegou Tá, mas desprevenido. brincadeira, né? tá, Pedrão, é isso aí. Mas é isso aí. Mas eu Mas, quero eu- deixar só ao fim assim, uma mensagem edificante para Edificante. os ouvintes e os espectadores, que é... Edificante. Tenham alguma área de conhecimento que vocês querem aprender, escutem, leiam, vejam tudo que vocês podem imaginar sobre aquilo, mesmo que vocês não consigam entender de primeiro o que Mas eu vou dizer mais, eu vou completar mais uma ação que as pessoas vão fazer, no imperativo ainda. Movimentem-se. Movimentem-se. Essa é a palavra certa. Porque Então tá. movimentar-se dá uma ideia da fala, da escuta, da troca e do Tá. mais. Mas, Pedrão, É eu isso acho aí. que de acordo com o sinal da direção, Acabou. o sinal... Eu falei sinal da direção, veio o sinal do Batman e o Bruno se sinal do tremendo lá. Por Batman. que ele tá se tremendo lá? Eu não sei, ele tá só se tremendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá, é o seguinte, ó, pessoal. Vai. Eu não tenho palavras finais Não novamente. tem palavras finais novamente. Muito obrigado pela participação aqui da Lalana, por ter me entrevistado bebendo água com a tampa. O vídeo pegou, obviamente o vídeo pegou. Bebendo água com a tampa, o vinho bateu forte. E é o seguinte, ó. Obrigado, ouvintes, novamente, por terem nos acompanhado até aqui. É isso aí. Nessa entrevista bacana comigo, assim, que no final dos contos virou um, não sei, que não é Virou uma entrevista, monólogo, é na uma, verdade. é uma conversa, assim. Vai né, fazer enfim. uma coisa meio Sócrates, na real, lá no passado. Tu curte Eu isso vou aí. fazer, eu curto. Tu curte, mas é outro momento a gente fala sobre Outro momento a gente fala beleza? sobre Então isso. é Tá, isso. ok. Gente, Valeu, até YouTube. mais. E, quarta-feira, meio-dia, no YouTube e em todos os agregadores de podcast. Estaremos lá, E extraterrestres e extraplanares Obrigado, e com Elon Musk. outras dimensões. Nós estamos acessando todos esses cenários possíveis hoje em dia. Tá. Valeu, um abraço pro Dom Cândido aí, do Vinho, mais uma vez. Que nós estamos forçando um pouquinho, só pra ver se aparece. Se aparece alguma coisa, Não, brincadeira. diferente. É isso aí. E Gente, dá, então, muito obrigado. obrigado. Cumprimentar, não pode, vamos álcool gel agora. E até mais. Valeu. Abração. Até. Falou.